Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, dá o que pensar. Os relatos sobre as crianças de olhos negros, as Becks, sabe? Exato. É um fenômeno bem intrigante. A ideia aqui é explorar essas histórias, entender de onde vêm, o que tem em comum e, claro, as teorias por trás delas. Perfeito. E é interessante notar que, embora a internet tenha ajudado a popularizar, né, isso não é de agora, tem coisa bem mais antiga. Tem sim. Um dos primeiros casos documentados, ou pelo menos que a gente encontra referência, é lá de 1950. Harold Whittaker, um adolescente. Isso, na Virgínia. Ele contou que um garoto apareceu, pediu para ir para a casa dele de um jeito meio impositivo. E o principal, os olhos totalmente pretos. E ele descreveu um medo, assim, avassalador, né? E até uma sensação de estar sendo, tipo, influenciado mentalmente. Exato. E para piorar, quando ele fugiu, ouviu um grito que ele descreveu como animalesco. Bizarro. Essa combinação de elementos, os olhos, o medo, a influência, acaba virando meio que um padrão, né? Totalmente. Mas acho que o caso que realmente colocou as Becks no mapa foi o do Brian Bethel, lá em 96, no Texas. Aí a coisa fica, assim, muito estranha. Ah, sim, o caso do Bethel é chave. Ele estava no carro, né? Parado. E apareceram dois meninos. Isso, uns 9, 12 anos, pedindo carona. Mas a voz deles era esquisita, meio robótica, sem emoção. Ele sentiu um pavor na hora, um pavor profundo. E o ponto crucial que ele relata é a compulsão, né? Ele disse que sentiu a própria mão indo destravar a porta quase contra a vontade. Nossa, que agonia imaginar isso. Pois é, ele conseguiu resistir, acelerou e quando olhou para trás, nada, sumiram. Esse elemento da perda de controle é talvez o mais assustador. Com certeza. Essa ideia de ter a vontade violada. Mas isso ficou só nos Estados Unidos ou tem mais por aí? Não, não ficou restrito não. E isso que é fascinante. Temos um caso bem conhecido em Cannock Chase, na Inglaterra, em 2004, um casal. Ah, lembro desse. Ouviram uma risada de criança e viram uma menina. Exato. E os detalhes são de arrepiar. Vestido antigo, olhos totalmente negros, um sorriso perturbador. E a cabeça inclinada, como se o pescoço estivesse quebrado. Foi o que o marido disse. Que imagem. E Cannock Chase já tem um histórico pesado, né? Assassinato de crianças nos anos 60, ligaram logo uma coisa a outra, pensando num fantasma de uma das vítimas. Faz sentido a ligação, dado o local. Faz. Mas, por outro lado, muitos encontros com BEKs têm essa coisa da insistência para entrar, sabe? Essa aura de perigo que não bate exatamente com o fantasma tradicional. Parece que o local atrai novas lendas, né? E essa figura, essa ideia, aparece em outras culturas também? De formas diferentes? Sim, existem paralelos. Algumas interpretações ligam a figuras demoníacas celtas. Os iroqueses falam de Otkon, uma força maligna que começaria corrompendo as crianças da tribo. Interessante. E tem um caso bem mais recente, de 2017, numa reserva Sioux, em Pine Ridge. Super estranho. E esse me chamou a atenção. Bex tentando atrair crianças, pedindo comida, abrigo e a pergunta bizarra sobre ter sangue de sobra. Pois é, totalmente fora do padrão, né? Um detalhe que dá calafrios. Dizem que só parou depois que um xamã interveio. Nossa. Ok, vamos para as teorias mais, digamos, modernas. Tem gente que conecta com os homens de preto, os MIBs? Sim, essa conexão existe. Relatos de MIBs transportando ou interagindo com Becks. Isso alimenta teorias de ETs ou talvez crianças abduzidas e modificadas. É uma linha de pensamento. E a tal da influência mental relatada leva a outras especulações. Como experimentos secretos do governo, né? Dada essa capacidade de coagir as pessoas. Mas aí a gente entra no campo do ceticismo também. Claro, tem que ter. Muita gente defende que é lenda urbana, creepypasta que viralizou, ou até fraude mesmo. Exato. Lentes de contato esclerais pretas existem, né? Aquelas que cobrem o olho todo. E tem explicações médicas, pupilas dilatadas ou só uma iluminação. E o argumento forte dos céticos é: cadê a prova? Numa época com o celular em todo o bolso. Pois é, falta foto, falta vídeo convincente. Tem aquele caso do segurança que a câmera pegou o pânico dele, mas não as figuras que ele jurava que estavam lá. É frustrante essa falta de evidência concreta. Com certeza. Mas, sabe, o foco nos olhos é interessante. Olhos sem íris, pretos, às vezes vermelhos, isso aparece muito no sobrenatural, né? Fantasmas, monstros. Verdade.
os olhos como janela da alma, ou da falta dela. Exato. Talvez as Beck sejam só uma roupagem moderna para um medo antigo, um arquétipo de horror que sempre esteve aí. Então, no fim das contas, o mistério continua, né? O que são essas crianças? Fantasmas, demônios, ETs, lenda, fraude? A gente fica sem resposta definitiva. Fica. Mas talvez a reflexão final seja essa. Independentemente de serem reais ou não, o que essas figuras representam? Esse olhar vazio, esse pedido insistente para entrar, que medo nosso elas espelham? Por que essa imagem ressoa tanto com a gente?